Medicina integrativa e de precisão. O que é isso? A doutora Ana Carla, nossa médica integrativa, vai nos explicar tudo. Bem-vinda novamente. Obrigada, é sempre um prazer estar aqui. Quero agradecer por esse momento, né? Agradecer a todos os meus pacientes que eu acompanho. É sempre maravilhoso estar aqui compartilhando conteúdos, né? E que possa agregar na vida de cada um. Com certeza agrega muito. Quando a gente pensa aí nesse tema, medicina integrativa e de precisão, o que é? O que a gente precisa entender? Então, a medicina está mudando muito. A abordagem e a forma que a gente está compreendendo o ser humano, né? A causa real do que está acontecendo com esse metabolismo, é o que está levando o que? A gente integrar o corpo, a mente e o ambiente que esse paciente vive, certo? Então, a medicina integrativa, a gente consegue abordar todo esse paciente. A mente, o corpo e o ambiente também, tá? Aí disso, vem a medicina de precisão, que eu vejo como o futuro da medicina. Né? Eu já vejo... É o futuro no presente, né? Eu adoro trabalhar com medicina de precisão, que são exames que mostram como que o corpo está funcionando. Então a gente consegue compreender a nível celular as alterações. Por quê? Na medicina tradicional, além de segmentar o corpo, né, segmentar o ser humano, o que a gente faz? Né? O que é comum fazer na medicina tradicional? Um diagnóstico e um tratamento para todo mundo. Só que com a metabolômica, com esses exames ômicos, né, mapeamento intestinal, por exemplo, teste genético, a gente consegue compreender, né, a real causa. Então, às vezes o paciente recebe um diagnóstico de autismo, por exemplo. Mas a causa e a alteração metabólica é diferente de cada paciente. Entende? Então, o tratamento também tem que ser diferente. Um paciente com diabetes também. Eu tenho pacientes que têm diabetes que o tratamento é um e para outro o tratamento vai ser diferente. Cada paciente que eu acompanho tem uma necessidade diferente. E quanto mais eu vou ganhando experiência com esses exames e com o acompanhamento integrativo, mais eu compreendo a individualidade de cada paciente, a necessidade de cada paciente. E isso inclui o meio que ele vive, né, inclui os relacionamentos, trabalho, tudo isso interfere no corpo. E eu ensino eles diariamente a lidar com essas mudanças, a lidar com os pensamentos, a lidar com tudo que chega até esse corpo. Porque tudo que chega pode produzir uma doença. Então, os sintomas, oriento a respeito do tratamento, a respeito das etapas, das mudanças, das versões que a gente vai construindo ao longo do acompanhamento médico. Então, a medicina integrativa, ela vai abordar o ser humano por um todo. E a de precisão vai trazer a real causa, que pode estar alterando esse metabolismo. E muitas vezes nem tem um diagnóstico, mas a gente sabe a causa. Por quê? Porque não dá tempo de fechar um diagnóstico. Então a gente vai intervir antes. Entende? Então eu adoro essa precisão e adoro o fato do foco estar na saúde e não na doença. Então a gente consegue realmente trazer vitalidade, trazer energia para esse paciente e propósito, né? Porque o ser humano, ele é um todo, é complexo. Eu acho interessante o exemplo de a dor de cabeça. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tomo um remédio e passou a minha dor de cabeça. No outro dia, acontece a mesma coisa. Exatamente. E aí isso acontece a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro e a vida inteira. A vida inteira. Porque tu não descobriu a causa dessa dor de cabeça. Exatamente. E se você continua tendo o sintoma, é porque você continua fazendo os mesmos hábitos. Tá? Então, assim, por exemplo, doença crônica, né? Diabetes, hipertensão. Se você não cuida, você vai ter comorbidade. Se você deposita toda, digamos assim, a responsabilidade do tratamento para o tratamento, né? Que seria o quê? Remédios, né? Ok, o remédio é importante? É importante. Mas você tem que entender que uma doença crônica, ela surgiu porque você tem hábitos ruins. Todo dia você escolhe hábitos ruins. Tá? Você não dá um pouquinho assim de amor para o seu corpo.
Porque todo dia você tem compulsão, por exemplo, por doce, tem que comer muito açúcar, né? Você não faz um jejum, não dorme direito, não relaxa, não desacelera a mente, né? Então, tudo isso, a longo prazo, vai resultar em alguma doença. Aí cada ser humano tem o seu ponto de equilíbrio, cada ser humano tem os seus órgãos-alvo, certo? Então tem pessoas que é a pele, tem pessoas que é o intestino, tem pessoas que é o cérebro, né? Que daí vai para onde, né? Transtornos mentais, pânico, TDAH, autismo, né? Que também tem a parte genética. Então tudo reflete no nosso corpo. Então essa compreensão de integrar o ser humano, né, a parte hereditária, genética, também trabalho muito isso, porque muitas vezes, né, a gente não compreende o que acontece, mas está, sem sombra de dúvidas, interligado à nossa raiz, aos nossos pais. Então, quanto mais você trabalha esse contexto familiar de raiz, melhor. Eu tenho pacientes que só de ir conversar com a mãe ou com o pai já melhoram assim 90% dos sintomas. E eu tô falando assim de anos, vindo com sintomas, com mal-estar, tá? Então, quando eu toco nesse assunto, eu sempre vou tocar no assunto familiar com os meus pacientes, porque eu entendo a importância. Eu entendo essa importância, porque eu também me curei olhando para minha família. Né? Eu falo cura, mas na verdade o que é remissão, né, do lúpus. Então, quando eu comecei a olhar para mim, para as minhas necessidades, a impor limite e a construir novos hábitos, né, sair do papel de vitimismo, a me posicionar melhor, eu trabalho muito isso com cada paciente, né, para ele entender os limites, entender o que o corpo está pedindo e se conectar. Né? A gente precisa estar conectado com o nosso corpo, porque a gente está muito no automático. Muito disperso, fazendo e fazendo, mas não consegue olhar para as necessidades do corpo. Então esse corpo adoece. Adorei. Muito obrigada por estar aqui, por trazer tanto conhecimento conosco, por dividir tanto conhecimento, né? Sempre estudando, sempre buscando mais e mais para compartilhar e para ajudar tantas pessoas. Seu trabalho é incrível. Se você quer conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Ana, se você se identificou, se você sentiu aí que tem alguns ajustes para fazer, entra no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê e procura lá a doutora Ana Carla Morong e marca a tua consulta, que eu tenho certeza que vai ser transformadora. Muito obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, até mais. Metas para o final do ano, dietas. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Vai chegando no final do ano, as pessoas vão criando planos. Projeto verão, eu preciso emagrecer para o final do ano. O que você acha a respeito desses projetos aí para o verão? Na verdade, assim, é o que leva a pessoa a olhar para o que incomoda só numa determinada fase, né? Tipo do ano, enfim, um período, né? O que isso significa? Vou emagrecer porque eu tenho uma festa, vou emagrecer para o carnaval, vou emagrecer para o final de ano, para o verão, né? Então, assim, a associação do emagrecimento muitas vezes é algo mais específico, não muitas vezes na questão de se sentir mais confortável ou ter uma questão de saúde, né? Então, muitas vezes tem um apelo estético por trás disso, que a gente sabe que é mais comum. Olha como é importante a gente ter essa noção, porque muitas pessoas fazem isso realmente, de se programar para uma fase, mas na verdade teria que ser algo para a vida, né? Não só para aquele momento. Porque quando eu me programo para emagrecer para algo específico, quando eu atinjo o resultado daquele algo, depois, tipo, dá aquela sensação, consegui, então eu relaxo. A partir do momento que relaxo, às vezes muda o padrão, volta. Né? Ou faz uma dieta muito restritiva, então fica sem comer naquela semana que antecede o evento, passa fome, e aí depois, que bom, consegui, vou comemorar. E aí às vezes comemora como?
comendo, bebendo. Então, às vezes, o reganho de peso acaba acontecendo muito rápido quando não acontece com ganha mais ainda do que perdeu, né? Isso é muito comum de acontecer. E isso também mexe um pouco com a cabeça da pessoa, com a saúde, enfim, com tudo, né? Em um momento eu não tô comendo nada, daí eu emagreço. E aí, no outro momento, eu como mais do que, né? Porque vem uma compulsão, eu acho que por conta de ficar muito restrita, né? É que é o sentido que você dá para o comportamento alimentar. Então, quando você foca só no perder peso, em algo muito específico, você não consegue, às vezes, mudar o contexto. E aí tu não consegue manter. Então, perder peso não é uma coisa simples, né? É uma coisa que exige uma manutenção. Então, principalmente pessoas que têm uma dificuldade maior, que têm, né, mais dificuldade para emagrecer, esse contexto ele é muito importante. Então, não é só alimentação, atividade física, tem outros fatores associados, né? A questão do sono, esse comer emocional, como é que é a regulação emocional, que muitas vezes é feita através da comida. A comida vem como um coadjuvante para, hoje eu mereço, estou muito estressada, então eu vou comer um pouco a mais. A semana foi pesada, então, tipo, vou esquecer os problemas e se afunda na comida. Então, são padrões que são muito comuns e, às vezes, mudar essa relação não é uma coisa tão simples. É verdade. Eu tinha uma rotina, assim, eu fazia a minha filha dormir, ia pra sala pra ficar com meu marido, ver um filme e comer alguma coisa gostosa. Uma pizza, um lanche, um doce. E a gente, ainda mais quando tava vendo uma série, que tem sequência, né? Então eu já me acostumei com aquilo. E isso não faz bem, né? Obviamente. E aí a gente resolveu mudar. A gente resolveu tomar um chá, comer uma fruta, um ovo. E aí, no começo, tu ainda sentia falta daquilo. E depois tu te acostumou com aquilo. Tu já fica pensando em qual sabor deixar, porque daí tu já tem vários chás. Então, como é uma questão de fazer essa mudança e planejar alguma coisa. Então, tu vê, eu de tarde já ficava pensando, vou ver o capítulo da série, vou comer aquela coisa bem gordurosa. E depois, quando eu mudei, eu já pensava, tô louco pra tomar aquele chazinho que me esquenta a alma. Então, é sobre isso também, né? É a mudança no padrão de pensamentos. É como você escolhe lidar com aquela situação. Então, lidar com o desconforto, porque mudar comportamento gera desconforto. A gente já falou isso algumas vezes, né? Se eu quero emagrecer, se eu quero comer mais saudável, se eu quero ir para uma academia, para fazer atividade física, eu preciso lidar com o desconforto da mudança, porque gera algo que eu estou acostumada a fazer, e para fazer algo diferente eu preciso de um esforço um pouco maior. Então, se eu não tenho um objetivo, muitas vezes, bem estruturado, a chance de não manter é muito grande. Da mesma forma que, às vezes, quais os objetivos que a gente tem? Eu quero perder 10 quilos. Só que as pessoas focam no 10 quilos e não valorizam quando perde 1. Então, assim, eu quero perder. E agora, final de ano, geralmente isso é bem comum. Quando a pessoa quer perder 10 quilos, porém está vendo que não consegue, então aquele 1 quilo que perdeu, meio que, não consigo mesmo, é muito difícil, e aí coloca tudo a perder. Costumo dizer que quando a gente erra, ou quando a gente está no meio de um processo de mudança, escorregar, errar faz parte. E a gente não tem muita tolerância com os nossos erros, né? Então, por exemplo, quando tu coloca uma rota no GPS, o que ele fala, né? Quando tu colocou um endereço e tu mudou a rua, tu mudou a rota, o que ele diz para ti? Recalculando a rota. Ele não diz sua tança, sua incompetente, sua inútil, né, que você não consegue. Não, ele só diz recalculando a rota. E quando a gente está num processo de mudança, o mais importante é recalcular a rota, porque você vai escorregar, você vai sair da linha, e aí o importante é voltar. Isso é o mais importante. A gente tem uma mania, eu pelo menos, e vejo algumas pessoas que sofrem com essa questão de emagrecimento, enfim. Se eu errei, eu vou voltar lá para aquele lixo de novo, né? Tu volta no padrão inicial. Tu não valoriza o que tu já conquistou. Né? Então, assim, isso eu trabalho muito no processo, que é escorregou, volta. Chutou o balde, pega o balde. Não amanhã, não semana que vem, mês que vem, hoje. Fez agora, volta. Porque é algo que dá para trabalhar,
isso é possível, né? Então, quando tu cria uma consciência do que você quer, esse voltar mais rápido faz toda a diferença entre você perder todo o ganho que você teve. Isso é bem importante. Porque uma coisa é, aquele dia tu saiu ali, tu acabou comendo uma coisa que tu não deveria. Só que na próxima refeição tu já tava ok. Do que tu saiu, e daí, já que não foi, já que a gente já tá sexta, vamos sábado, domingo. Uma coisa que acho que é bem importante falar nessa questão do processo de emagrecimento é quando as pessoas deixam para viver quando emagrecer. Então, quando eu emagrecer, eu vou ser mais feliz, eu vou me sentir mais bonita, eu vou fazer várias coisas, vou comprar roupas, e acaba não curtindo o processo. Né? Então, a vida vai passando e aquela luta interna com o corpo, com a alimentação, vai gerando um sofrimento que muitas vezes vai se agravando ao longo do tempo. Então, olhar para isso, valorizando as pequenas conquistas, cada passo que tu consegue manter e recalculando a rota sempre que escorregar, faz muita diferença para você atingir o objetivo que você quer. Legal. Obrigada por dividir essas dicas conosco, por trazer tantas informações preciosas. Se você está passando por essa situação, vivendo esse momento, e está precisando de uma ajuda, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura lá a Aline Banhara e marca uma consulta com ela. Tenho certeza que ela vai te ajudar a passar por esse processo, não só para Projeto Verão, mas Projeto Vida mesmo. Obrigada, até a próxima. Agora eu vou te apresentar uma empresa, a Aquavita, falar um pouquinho sobre os serviços que eles prestam, tudo que eles fazem lá dentro. Eu trouxe, claro, a Ana para nos apresentar a empresa para nós. Bem-vinda novamente. Olá, obrigada pelo convite. Sempre bom te receber aqui, entender um pouco sobre a Aquavita. A gente já falou sobre alguns serviços, mas hoje eu queria que tu apresentasse mesmo assim a empresa, falasse sobre tudo que vocês fazem lá, os profissionais que tem lá. Então conta tudo para nós. Que legal. Então, a Aquavita, na verdade, veio de um sonho de empreender, né? Eu sou formada em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina e meu sonho sempre foi empreender, trabalhar por conta. Então, eu trabalhei algum tempo com análises ambientais em um outro laboratório e acabei saindo para abrir a Aquavita. A Aquavita, ela trabalha com análises ambientais e análise de controle de qualidade também. Então, a gente faz análise de água, de efluente, de solo, e a parte de controle de qualidade seria alimentos, cosméticos e ar. Então, tudo relacionado à parte ambiental e de controle de qualidade, nós realizamos no laboratório. Olha que interessante, então são vários serviços, né, e sempre voltado aí para essa questão da qualidade, né, qualidade da água, qualidade, enfim, do que a gente consome, né, e então compartilha conosco um pouco como que é o dia a dia lá da Aquavita, os profissionais que tem lá. Então, lá a gente trabalha bastante com profissionais da área de biologia, química, ciência de alimentos, biomédicos, que eu não sabia também que era uma área que eu nem sabia que biomédicos podiam trabalhar na parte ambiental, que era uma coisa nova. Há pouco tempo atrás que eu descobri que eles têm várias cadeiras, né, da parte ambiental também. Então, a gente tem biomédicos, químicos e biólogos, ciências de alimentos, engenheiro de alimentos dentro da Aquavita também. Né? A gente trabalha com ensaios físico-químicos e ensaios microbiológicos. Então, da parte que eu te falei, né, de água, efluente, solos, alimentos e cosméticos, a parte microbiológica e físico-química a gente consegue realizar ali no laboratório. E pensando nessa questão aí de alimentos, né, muda a procura de uma época do ano para outra, por exemplo, agora a gente está no verão, né, chegando verão, praias, enfim, é diferente a demanda? Isso, a demanda na parte ambiental muda bastante. No verão a gente tem muito mais demanda do que no inverno. Então no verão a gente costuma fazer análise de piscina, de praia, que a gente faz bastante, potabilidade, caixa d'água, cisterna, né, ar-condicionado, porque isso é uma coisa que as pessoas às vezes nem sabem que tem que fazer uma análise. Então, assim, todo estabelecimento que possui um ar-condicionado, né, um ambiente climatizado, precisa ser analisado. E tem uma legislação específica que obriga esses estabelecimentos de se realizar uma análise. Isso até é uma coisa interessante de trazer, porque escolas, então escola que tem um ar-condicionado precisa ser analisado.
Porque um ar-condicionado sujo, ele é uma fonte de contaminação gigantesca e pode causar, sim, danos à saúde. Olha que interessante, porque assim, a gente chegando no verão, todos os lugares ar-condicionado, supermercado que a gente entra, shopping, as próprias escolas, enfim, todos os locais que a gente vai entrar tem ar-condicionado. Exato. E olha a gravidade da situação. Sim, porque sim. quantas pessoas têm crises alérgicas, aí tu vai num lugar, nossa, voltei com rinite, enfim, às vezes está relacionado com isso. Exatamente, assim, até hoje eu fui almoçar num estabelecimento e a gente, como entende, sabe do assunto, né? Então eu fui lá, peguei um prato de comida, sentei bem na frente do ar-condicionado. Olhei para aquele ar-condicionado, já não estava assim muito bonito. Eu pensei assim, cara, vou sair daqui. Levantei e sentei longe. Porque, gente, o ar-condicionado é uma fonte de contaminação. Então ele pode contaminar a nossa água, que está aqui perto, ele pode contaminar o nosso alimento e ele pode nos contaminar, dependendo do tipo de contaminação que ele tem, né? Então, além de fazer a higienização e a limpeza do ar-condicionado, que é obrigação de todo estabelecimento, shoppings, escolas, tudo que tem que se analisar para comprovar se aquela limpeza que foi feita realmente foi eficiente. Olha que legal, né? E assim, a população pode cobrar? Como que funciona essa cobrança mesmo, assim? Deveria ser algo automático, né? Exato. Mas a gente sabe que as empresas vão... Sim. Então quem faz essa cobrança também é a vigilância sanitária, né? Hoje em dia ela está muito mais ativa na questão do ar-condicionado. Antigamente, essa é uma legislação de 2003. Só que ela está sendo cobrada faz uns 3 anos, assim, que o pessoal está cobrando muito mais efetivamente do que antigamente, assim. Mas agora eles estão pedindo, assim, a renovação de alvará sanitário eu vejo que eles estão cobrando, estão olhando, ver se essa empresa monitora ou não o ar-condicionado. Então, eles estão cobrando mais, vamos dizer assim, né? Mas tinha que ser um pouco melhor essa cobrança, assim, mais efetiva. Conforme os casos vão surgindo e a gente vai comprovando de onde veio, daí vai dando aquele alerta. Só que o que acontece? Se tem algum problema confirmado, aí vira um boom, assim, 6 meses, fica todo mundo naquilo, e depois cai no esquecimento e volta tudo para aquela rotina antiga, né? Exato, e ar-condicionado é uma coisa muito importante se fazer, assim, sabe? Porque realmente dá contaminação. A gente trabalha com indústrias e empresas que fazem análise do ar-condicionado e a gente já pegou vários casos, assim, de o produto estar contaminado por conta do ar-condicionado. E aí a pessoa não sabia. Então, tipo assim, como é que eu resolvo isso? Meu produto está dando contaminado, o que eu faço? Daí eu fui até o estabelecimento, cheguei lá e falei, cara, esse teu ar aqui na frente da linha de produção. Aí a pessoa, putz, ar-condicionado. Então, às vezes a gente se esquece do ar, né? Pensa que ali não vai ter nenhum tipo de contaminação. Mas sim, é um foco bem grande de micro-organismos, assim, e causa doença. A gente tem que estar atento a todos esses detalhes que muitas vezes passa despercebido, mas ainda bem que a gente tem empresas, né, que fazem justamente esse tipo de serviço, porque esses dias eu ainda estava conversando, parece que as doenças cada vez aumentam mais, né? É verdade. Tem novas doenças, novos vírus, novas bactérias, né? E daí eu acho que isso também tem ligação com a higiene, com a limpeza, é muita gente, enfim, precisa fazer algo, assim, para que isso melhore, né? Sim. Eu acho que o que deveria ter agora, sim, é mais cobrança, né? Porque, infelizmente, as pessoas elas só realizam uma análise se são cobradas de fato, se tem né? multa. Se tem multa. Aí porque as pessoas fazem. Senão, quando toca no bolso, Exato. Senão vai deixando até acontecer alguma coisa grave, que nem tu falou, que daí tem que se mexer para tentar resolver. Obrigada por trazer essas informações. Imagina. Eu adorei conhecer um pouquinho mais da Aquavita. Que bom, obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigada. Funções executivas no desenvolvimento motor e da linguagem. Vou conversar hoje com o João, que é fisioterapeuta, e com a Geisa, fonoaudióloga, sobre esse assunto tão importante. Geisa, bem-vinda novamente ao Minuto Mamãe e Bebê. Obrigada. Quando a gente pensa nessas funções executivas, desenvolvimento motor, desenvolvimento da linguagem, o que a gente pode falar sobre? Então, as funções executivas, elas são habilidades, né, cognitivas que nos ajudam a desenvolver diversas habilidades, né, que a gente precisa
para desenvolver tanto a questão motora quanto as questões de linguagem, né? Então, e que englobam diversas capacidades, como a capacidade de atenção, né? Que ajuda a gente a manter o foco na atividade, na atividade que a gente está fazendo, o controle inibitório, que ajuda a gente a manter o foco, a controlar os nossos impulsos, né? A memória de trabalho, que ajuda a gente a armazenar essas informações de curto prazo, a flexibilidade cognitiva, que nos ajudam a mudar de estratégias, a saber lidar com essas mudanças de situações, de ambientes, né? Que muitas vezes nas crianças, como a gente trabalha com crianças com neurotípicas, né, está muito presente essa flexibilidade cognitiva, essa dificuldade, e principalmente também no planejamento e na organização, no planejamento das atividades, na forma que a gente vai organizar todas as nossas ações, né? Então, tudo isso são habilidades cognitivas que a gente precisa ter bem desenvolvidas para conseguir desenvolver uma linguagem plenamente e também toda a parte do desenvolvimento motor. Que legal, João. Quando a gente pensa, então, nesse desenvolvimento motor, enfim, qual é a ligação? Sim, é que assim, a fala, né, e o andar, o caminhar, eles fazem parte do desenvolvimento motor e de linguagem. Né? Eles estão diretamente associados a essas funções executivas. Por quê? Quando eu vou falar, quando eu vou fazer uma execução, né, fazer uma ação motora, eu preciso saber que eu preciso ajustar a minha força, né, até onde eu posso ir. Então, eu preciso de flexibilidade emocional, controle inibitório, memória, né? Por exemplo, né, a criança ela vai tocar no fogão, numa superfície quente, né? Automaticamente isso, outra vez ela já vai lembrar disso e vai memorizar, que ela não vai tocar isso novamente, porque ela teve essa memorização, né, e esse controle inibitório muitas vezes, né? Por exemplo, uma criança, né? Às vezes ela está correndo, né? Por que ela não vai empurrar um coleguinha muitas vezes? Porque ela tem esse controle inibitório, ela consegue, né, moldar o seu cérebro e ter esse controle para não realizar essa função, que muitas vezes em crianças, por exemplo, com autismo, isso está com algum déficit, com uma descoordenação, né, com alguma alteração dessas funções executivas. E como que a gente trabalha, né, justamente com essas crianças? Eu sei que vocês atendem bastante criança, né, neurotípicas, enfim. Sim. E como que é esse acompanhamento, principalmente o acompanhamento multi, que a gente chama, né? Sim. Uhum. Então, geralmente a gente trabalha com essas crianças mostrando o mundo para elas muitas vezes, né? Depende do nível de cada criança, né? Quando a gente fala em autismo, a gente tem nível 1, nível 2 e nível 3. Então, assim, o nível 1, ele tem essas funções cognitivas mais preservadas. O nível 3, eles têm essas funções cognitivas mais alteradas. Então, vai depender muito de cada nível, né? De cada paciente. Por exemplo, tem paciente nível 3 que chega pra gente, que às vezes você vai ter que mostrar realmente o mundo para ele. Você vai ter que mostrar que ele tem um braço, que ele tem uma cabeça, organizar ele no mundo, né? Já se é um paciente nível 1, muitas vezes, eu consigo trabalhar esse controle inibitório, dele saber que ele não pode empurrar o coleguinha, dele saber que se ele for fazer isso, ele vai sofrer alguma lesão, dependendo do que ele for fazer. Ele vai ter um pouco mais essa flexibilidade cognitiva, esse controle inibitório, essa memorização. Então, vai depender muito de cada nível dentro do espectro do autismo. E quando a gente pensa na fala, como que é esse acompanhamento com as crianças? Na verdade, as funções executivas dentro do desenvolvimento da linguagem, da fala, ela está bem relacionada com a dificuldade da gente conseguir chegar numa narrativa, funcional, digamos assim. Eu conseguir conversar com você, ter essa troca de turnos, como a gente está fazendo, né? Você conseguir aguardar o seu momento de fala, você conseguir construir uma frase corretamente, complexa, para que você entenda o que eu estou querendo te comunicar. Então, para que eu consiga chegar nessa fala funcional, eu preciso que as funções executivas estejam bem desenvolvidas, porque senão eu não consigo acessar lá no meu cérebro, por exemplo, a informação, a palavrinha que eu preciso para te responder a tua pergunta. Então, eu preciso acessar o meu cognitivo, né, essas informações, buscar lá no meu cérebro para conseguir te falar o que eu quero, por exemplo, te contar uma história, né, narrar o que aconteceu no meu dia, que isso são questões que os pais trazem muito para a gente, né, na parte da fono. Eu queria que ele soubesse me contar o que aconteceu
aconteceu na escola, né? E muitas vezes a criança não consegue justamente porque tem uma dificuldade nessas questões. E aí a gente trabalha toda essa parte das funções executivas para desenvolver todas essas habilidades para que ele consiga chegar numa narrativa, por exemplo. Que interessante, João. E para a gente finalizar, eu queria que tu justamente falasse sobre a importância desse atendimento multi. O que você vê aí no desenvolvimento das crianças que são acompanhadas por mais de um profissional, de profissionais de áreas diferentes? Então, né, quando a gente pensa em atendimento multidisciplinar, né, a gente vê principalmente em crianças com transtorno do espectro do autismo, que eles precisam, porque eles vêm com várias alterações, tanto sensoriais quanto motoras, que é o que a gente estava comentando aqui sobre as funções executivas, sobre questões sensoriais, com condições comportamentais e alterações motoras, que tudo isso vai influenciar na evolução desse paciente, né? Então, pensando no tratamento multi, né, eu tenho aí terapeuta ocupacional, que vai trabalhar muitas vezes nessa questão sensorial, a fono, que vai trabalhar na linguagem, na comunicação, muitas vezes, o fisioterapeuta, que vai trabalhar junto no planejamento motor, no controle postural, que juntos vão poder formar um tratamento de eficiência, melhorando a vida desse paciente, muitas vezes. Que legal, que bacana. Pessoal, obrigada por dividirem conosco tanta informação, né, tanto conhecimento. A gente sabe que vocês estão sempre estudando, trazendo, né, o que há de melhor aí no universo das terapias. Eu adorei conhecer um pouquinho do trabalho de vocês e até a próxima. Obrigada. Até. Você sabe quando é indicado uma criança usar aparelho? Eu trouxe aqui a Monique, odontopediatra, para nos tirar essas dúvidas e contar para nós, então, quando que crianças precisam usar aparelho. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Sempre bom te receber e aprender um pouco com você e falar um pouco sobre esse tema que é o aparelho, né? A gente tem a imagem do aparelho, aquele aparelho fixo lá, entrando na adolescência, mas a gente sabe que não é assim, né? A maioria das crianças precisam usar aparelho e tem uma idade ali também que geralmente elas colocam. Então, fala um pouquinho para nós sobre esse assunto. Perfeito, Maria, é isso mesmo. A gente ainda tem essa ideia de que criança só vai usar aparelho quando for adolescente, quando já tiver só dente permanente. E não é de tudo errado. Realmente o aparelho fixo, né, que é o de Brecht, que é aquele que a gente está mais acostumado, é um aparelho que a gente usa mais na adolescência, em criancinhas maiores. Mas existe outros tipos de aparelho para ajudar a gente antes de usar o aparelho fixo. Um exemplo disso é o disjuntor, que é muito usado hoje em dia nas crianças pequenas. Muitas crianças estão vindo com falta de espaço. Então, o que é isso? A boquinha delas estão vindo menor, então tá bem pequenininho, o palato, o céu da boca, né? Fica atrésico, fica menor. E aí a língua fica repousada numa região mais abaixo, não no céu da boca, onde ela precisa. E isso vai interferir na respiração, na fala, em todas as funções que essa criança vai desempenhar. Então, a gente usa esse aparelho, né, o disjuntor, no céu da boca, para abrir espaço, para melhorar essa arcada. Então, esse aparelho ele é ideal porque ele usa o crescimento da criança ao nosso favor. Como a criança tem esse momento que ela está em amplo crescimento, ali por volta dos 7, 8 anos, a gente usa isso ao nosso favor para colocar esse aparelho para aumentar o espaço e corrigir algum erro de mordida, algum palato atrésico, alguma dessas alterações. E quando a gente pensa quanto antes, melhor. Em vários casos a gente fala aqui, e nesse caso também, né? Sim, exatamente isso. A gente pode até colocar até numa idade menor ainda, às vezes já é indicado, às vezes com 5, 6, e aí vai de cada odontopediatra decidir o melhor momento com os pais, porque algumas crianças, apesar de já ter a indicação de usar esse aparelho, às vezes não tem uma aptidão para usar esse tipo de aparelho. Às vezes é muito novinho, não vai conseguir colaborar, não vai conseguir ajudar. Então, a gente até espera um pouquinho essa criança estar um pouquinho maior para colocar. Mas a gente também tem um limite. Esse disjuntor, ele funciona mais ou menos ali tem uns 12, 13 anos muito bem. Depois disso, o mecanismo de ação dele já não é tão eficiente. Então, a gente tem que ter essa janela pequena para a gente conseguir fazer esse tratamento, que é justamente quando a criança está crescendo. Depois disso, esse aparelho já não é tão eficaz e a gente tem que optar por outras abordagens que não são tão minimamente invasivas, talvez uma extração, talvez uma cirurgia, que é o que a gente não quer fazer, né, numa criança. Olha só como é importante a gente manter as consultas em dia para o odontopediatra acompanhar e ver a necessidade e a gente entrar em ação o quanto antes para que não precise depois, no futuro,
correr atrás de algo que, poxa, se lá naquela fase a gente tivesse feito. E pensando aí numa criança que recebe o diagnóstico que a família, né, bom, vamos colocar, qual o período que a criança normalmente fica com esse aparelho? É um aparelho que incomoda muito? Como que funciona para colocar? Precisa de uma manutenção em casa? Esse é um aparelho bem simples, por isso que os pais gostam bastante. Ele resolve o problema da criança muito rápido. A gente precisa que ele vá até o consultório para a gente fazer a moldagem, né? Hoje em dia a gente já tem os scanners que a gente consegue até fazer uma moldagem mais tranquila, não precisa daquela massinha que se usava antes, que é uma preocupação grande dos pais, né? Então hoje em dia está bem mais moderno, a gente consegue escanear, a gente faz o aparelho e cimenta. Esse aparelho é preso, ele não fica solto, ele fica cimentado nos dentinhos da criança, então não precisa preocupar se, será que ele vai usar, será que ele não vai usar? Não, o aparelho fica fixo ali no céu da boca. E os pais fazem a rotação da chavinha. A gente entrega uma chave no dia da consulta e os pais fazem apenas isso. Girar a chave durante 15 dias, 15 a 20 dias, depende de cada paciente, né, de cada caso. E aí eles fazem essa manutenção ali em casa durante uns 15 dias. Depois eles voltam ao consultório e depois quem mexe nesse aparelho é somente o dentista uma vez por mês. E aí a gente pede para os pais não mexerem mais, a gente trava esse aparelho e aí a criança fica mais ou menos por volta de 6 meses com esse aparelho em boca, mas sem os pais mexerem. Só para a gente não remover e não perder o que a gente ganhou, porque ele ganha um espaço, né? E se a gente remover esse aparelho antes dos 6 meses, a gente perde tudo que a gente ganhou durante essa uma semana que foi ativado. Então a gente precisa deixar ele como se fosse uma contenção, igual quando a gente tira o aparelho fixo, né? Que deixa aquela contenção, é a mesma função. Ele fica fazendo a contenção dos dentes ali e depois de 6 meses a gente remove esse aparelho. E aí não tem mais uma necessidade de no futuro ter que usar novamente, uma vez que abriu o espaço. Em pouquíssimos casos, às vezes, a gente precisa fazer uma reintervenção, talvez não com disjuntor, às vezes com expansor, que seria um outro tipo de aparelho, mas a disjunção em si é muito difícil a gente ter que fazer de novo. Tá? Se for bem feita, bem indicada e feita de forma correta, dificilmente a gente vai ter que usar de novo um disjuntor. Pode ser que a gente precise usar o aparelho fixo só para melhorar a posição do dente, que a gente aumentou ali o espaço. Mas para isso, agora para cair numa cirurgia, às vezes numa extração de dente, a chance é mínima. A gente tira bastante esse paciente da fila da extração, que é o que a gente quer e antigamente era muito comum, né? Não tenho espaço, vou tirar dente. Hoje em dia a gente consegue ganhar espaço com esses aparelhos. Que legal. E pensando aí em limpeza, higiene em casa, como que é? O aparelho ele não é muito difícil de manter limpo igual o aparelho fixo, né? Porque ele é preso apenas em um dente mais atrás. Só que os dentes da frente ficam livres. A escovação dos dentes é feita normalmente, da mesma forma que ele faz sem o aparelho. Então, escova os dentinhos com a escova, normal. E aí, a gente pode disponibilizar para o paciente uma seringa. E aí, a gente pede, às vezes, ou para comprar um colutório, né? Um enxaguante, ou então com a água mesmo. A gente faz jatos de água por cima do aparelho, que fica no céu da boca, só para tirar o alimento, qualquer coisa que fique agarrado ali. Mas, de uma forma geral, ele é bem simples de higienizar. E como a gente pede essas consultas uma vez por mês para fazer essa manutenção no dentista, toda vez que o paciente vai, é feita uma higienização, uma limpeza para remover o que eles não conseguem fazer em casa, justamente para a gente não ter nenhuma surpresa quando a gente tirar esse aparelho. Que interessante, que legal. Eu adorei entender um pouco mais sobre esse assunto. Se você se interessou, se você já ouviu falar um pouco e ainda tinha dúvidas, entra no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, segue lá a doutora Monique, e lá você vai tirar as suas dúvidas, marca uma consulta, porque aqui a gente conversa sobre, mas eu sempre falo, nada dispensa uma avaliação. Exatamente. Individualizada ali, com todos os detalhes daquele paciente. Então, eu tenho certeza que você conversando com ela vai tirar suas dúvidas e na consulta melhor ainda. Muito obrigada pelas informações. Eu agradeço pelo convite, foi um prazer. E até a próxima. Até a próxima. Desmame. Vamos falar sobre esse assunto com a nossa orientadora parental. Bem-vinda novamente. Muito obrigada, Mari, um prazer. Prazer sempre nosso te receber aqui, aprender com você e falar sobre esse assunto. Então, quando a gente pensa no desmame, poxa, vou tirar o meu bebê, vou passar pó de café, o que eu vou fazer? Pimenta no peito, batom vermelho e todo tipo de... Trauma já bateu ali na porta, né? Então, assim, existe uma forma da gente passar por esse processo, uma forma que seja ok para o bebê, para a mãe, para a família?
Existe, claro que existe, né? A gente precisa entender primeiro a amamentação como uma comunicação entre mãe e bebê. Para além da alimentação, essa mãe e esse bebê, eles se comunicam através do momento ali que o bebê está no peito, né? Então tem o vínculo, tem o carinho. Esse bebê, quando ele é bem pequenininho, ele pede peito para tudo, né? Eu digo, tá com fome, tá com sede, tá com coceira no dedão do pé, tudo o peito resolve, né? E ele tem um jeito de pedir, né? E não necessariamente ele tá precisando de todas essas coisas, mas a mãe interpreta como se fosse isso e dá o peito e o peito resolve. Quando a gente entende a amamentação como uma comunicação mãe-bebê, a gente vai trabalhar o desmame ampliando essa comunicação, mostrando para esse bebê e para essa criança, né, que a gente já está falando de uma criança maior, é claro, né, que existem outras formas de se comunicar com essa mãe, de pedir as coisas, de se vincular com ela para além do peito. Então, trabalhar o desmame gradual é, sim, entender as necessidades do bebê, os recursos que ele tem no momento e as necessidades dessa mãe e os recursos que ela tem no momento, para que essa comunicação se amplie. A gente vê muita coisa na internet e isso confunde as pessoas, né? Às vezes tu tá com vontade de fazer uma coisa e aí vem uma enxurrada de informações totalmente perdidas, assim, e tu acaba não fazendo. Então, como é importante a gente saber o que a gente quer, ter alguém para conversar e compartilhar o que a gente está sentindo e trilhar um caminho seguro, feliz, porque não adianta tu tá amamentando infeliz ou tu desmamar a criança porque a sociedade está pedindo que tu desmame, Isso. então tem os dois lados, né? A gente vive muito esses dois extremos, né? Que é o amamento, o bebê, e de repente faça um desmame abrupto, ou às vezes um desmame precoce, que é um bebezinho muito pequenininho, que ainda não está pronto. E o outro lado é eu vou amamentar até a hora que esse bebê não quiser mais. E tudo bem se for assim e tiver bom para a mãe e para o bebê. Mas muitas vezes não tá bom para a mãe. A saúde mental dela já está em jogo. O vínculo desses dois já não tá bom, porque tá ficando pesado amamentar essa criança grande, né? Então, a amamentação é uma via de dois, né? É uma relação entre duas pessoas. E essa relação tem que estar boa, né? Então, a mãe, ela pode decidir modificar essa relação com o filho, modificar a comunicação com o filho, sem necessariamente traumatizá-lo, que muitas vezes as mulheres têm medo do trauma, né? Então, não precisa ser abrupto. A gente pode fazer em passinhos bem graduais e usando de estratégias que essa criança vai ser participativa, vai ser ativa no processo. Ela vai compreender o que está acontecendo e não vai se sentir necessariamente abandonada, né? Que é o medo de muitas mães, mulheres mães. Muitas crianças acabam associando mamar para nanar, né? Então, assim, antes de dormir, a criança tem que mamar e aquela mãe acha que aquela criança só sabe dormir mamando. E eu me coloco nessa fila, porque eu pensava que ela não conseguiria dormir se não tivesse, né? Foi pro peito, dormiu no peito e eu coloquei ali. Então, assim, aí as pessoas acabam não querendo desmamar por medo de mudar o sono, enfim. Então tem muita coisa relacionada com o sono e a amamentação também, né? Tem sim, né? Então trabalhar o sono durante um processo de desmame gradual é essencial. Até porque muitas vezes o motivo de a mulher procurar por um desmame é porque ela não está dormindo bem, né? E eu gosto sempre de falar que o desmame noturno ele não vai garantir noites de sono. O que garante noites de sono é um trabalho com o sono. Então a gente precisa unir essas duas coisas, né? Quando a criança ela tem recursos, ela já tem uma idade e a gente faz um trabalho de mostrar para essa criança, de usar lá quadro de rotina, de trabalhar com livrinhos, enfim, uma série de coisas que a gente pode colocar à disposição, ela consegue ampliar sim esse momento de dormir de outras formas, com outras pessoas e que não precisa envolver choro, né? Que muitas vezes as pessoas pensam que vai ser, meu Deus, um horror. Dá para ser mais leve. A criança tem capacidade, a gente precisa acreditar na capacidade da criança. Claro, fazendo uma avaliação de que momento, qual idade cada criança está. E tem aquela informação, né, do desmame, o bebezinho pequenininho, não, você tem que parar de amamentar e dar uma mamadeira que vai dormir a noite inteira. O que você acha dessa frase? Eu acho que se fosse assim, eu não teria tantas clientes que o bebê mama mamadeira e estão em consultoria de sono comigo, né? Não, ela não é verdadeira. Não é verdadeira, tá? Os bebês que mamam mamadeira, eles também podem acordar à noite. As duas coisas não andam juntas. Então, o motivo dos bebês acordarem à noite não é porque eles mamam no peito.
tá? Então, são assuntos diferentes que a gente precisa avaliar bem. Por isso que é comum, né, as pessoas chegarem muitas vezes com a demanda de quero desmamar e no meio do caminho a gente descobre, não, você quer dormir. E para dormir não necessariamente a gente precisa fazer o desmame total. A gente pode sim modificar algumas coisas na noite, esse desmame noturno pode acontecer, né, de o bebê não mamar mais, às vezes como uma consequência mesmo, que a gente melhora o sono e ele para de demandar mamar de noite, né? E o desmame total ele só vai acontecer quando realmente for o desejo dessa dupla. Né? Então, dá para melhorar a dinâmica da amamentação de forma gradual, organizando o dia desse bebê, dessa mãe, para que não seja aquela livre demanda eterna, que já está onerando demais a saúde física e mental da mãe. Né? Então, são dois temas que eles andam muito próximos, e tanto quem vem para o sono, como quem vem para o desmame, a gente vai precisar conversar e alinhar bem o plano ali, né, de tratamento. É importante a gente lembrar que tem muita informação que não bate na internet, né? E o que deu certo para a vizinha é diferente para nós, porque é o seu bebê, é o seu corpo, é a sua família, então as pessoas são diferentes. Então precisa realmente que o profissional entenda a rotina daquela família para ajudar, né, a organizar aquela rotina da melhor maneira para aquela mulher. O que você quer? Como que você está sentindo? Acho que isso faz toda a diferença, né? Certeza. É uma assessoria personalizada, né? Com Não certeza. é, eu vi ali alguma coisa na internet e eu vou seguir porque deu certo com a minha vizinha. Sim, não, e temperamento da criança, né, quem é essa mãe, a forma que esses dois se relacionam, que ponto da amamentação que estamos falando. Então, não tem mesmo como ser uma fórmula mágica, né, uma receita de bolo. Precisa mesmo de ter uma base de desenvolvimento infantil e uma base de parentalidade, né, do que está acontecendo no emocional dessa mãe para a gente conseguir fazer um trabalho alinhado que traga bem-estar para os dois. Que legal, e deve ser satisfatório, né, no final, assim, ver que, poxa, tá tudo ok, fluiu, o objetivo alcançado com sucesso, e às vezes mais do que se esperava. A frase que eu mais amo ouvir no processo de acompanhamento de desmame, nossa, Geu, foi mais fácil do que eu esperava. Eu digo, é isso, muito bem. Que legal, eu adorei. Obrigada por compartilhar essas informações. Obrigada também pela oportunidade, Mari. E até a próxima. Até. Gestação, puerpério e saúde mental. Vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos tão importantes com a doutora Cláudia, a nossa psiquiatra. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Quando a gente pensa na gestação, no puerpério e na saúde mental, existe uma ligação entre tudo isso que eu falei? E existe algum dado mostrando situações agravantes nesse período? Compartilha conosco. Isso, gestação, puerpério e saúde mental tem tudo a ver, como tu falaste, mas é algo ainda muito envolto por mitos, né? As pessoas ainda acreditam que a mulher nessa fase da vida ela está plena, ela está completamente feliz e satisfeita, né? E que em nenhum momento ela pode ficar triste ou não ficar bem do ponto de vista das emoções nesse momento. A gente sabe que isso não é bem verdade, isso é uma visão um pouco romantizada desse momento, mas por isso a gente tem que cuidar, né? Porque nem todas as mulheres vão experienciar esse momento da mesma maneira e às vezes pode ser muito difícil, pode enfrentar até alguns transtornos psiquiátricos durante essa fase da vida. Então vamos pensar aí numa linha do tempo, né? Começando aí pela prevenção. Sim. É importante, quando a gente vai fazer o pré-natal, a gente está ali para acompanhar a gestação e prevenir algumas condições, né? A gente já sabe que a mulher vai lá na consulta com o obstetra para ver se ela vai ter uma pressão alta, se ela vai ter uma diabetes, qual é o risco dela ter uma pré-eclâmpsia. Então, assim, da mesma maneira a gente deve olhar para a saúde mental. Qual é o risco que aquela mulher tem de repente, desenvolver uma depressão na gestação ou no puerpério, um transtorno de ansiedade, um toque, uma bipolaridade. Então, da mesma forma que a gente avalia as condições físicas, a gente deveria avaliar as condições de saúde mental das mulheres. Sensacional. Então, aí a gente já começa respondendo essa primeira parte, a prevenção. Ok, pulamos a primeira parte, não teve uma prevenção, Sim. estou grávida e não estou legal. O que a gente faz?
Infelizmente, ainda é a maioria das mulheres, não se viu isso, não se pensou na prevenção em saúde mental, e isso não tem a ver só com as mulheres, tem a ver com toda a rede de profissionais de saúde, né? A gente precisa dizer. Não tendo se pensado nisso, essa mulher já está gestante, está sentindo que não está bem, que pode ter ali algum sinal de doença psiquiátrica, e imediatamente procurar um profissional de saúde mental para avaliar, para fazer no mínimo um rastreio, que a gente chama, para ver se ela está com risco aumentado de ter uma depressão, uma ansiedade ou uma outra doença nesse período da vida. Porque, já adiantando, né, Mari, depois vai vir o quê? O pós-parto. E a gente sabe que o pós-parto é também um momento delicado. Não que a gente agora tenha que demonizar o pós-parto, dizer que todas vão sofrer, que vai ser horrível, não é isso, né? Mas, de novo, se prevenir. Se as coisas já não estão muito bem na gravidez, tende a piorar no pós-parto. Então, a gente tem que, sim, buscar ajuda em saúde mental, fazer rastreio, diagnóstico e, por vezes, até um tratamento para evitar desfechos mais negativos. Pensando gestação e puerpério, medicação. Se a gestante foi buscar realmente, se a gestante foi buscar realmente ajuda, né? Sim. E ele se diagnosticou algo, ela pode ser medicada durante a gestação? Isso é um outro grande mito, né? As pessoas ainda estão acreditando que uma mulher que está adoecida do ponto de vista psiquiátrico na gestação e no pós-parto, ela não pode usar a medicação, porque existe ainda, né, a ideia de que vão causar malformações para o bebê, desfechos negativos para a gestação. Isso não é total verdade, a gente sabe que já tem medicações bastante seguras, estudadas há bastante tempo, que a gente pode e deve fazer para essa mulher se realmente ela estiver precisando. Né? Porque na maioria dos casos que chegam ao consultório de psiquiatria, o que a gente vai identificar é que o risco dessa mulher não se tratar, não usar uma medicação, ele acaba sendo maior do que o risco dela usar uma medicação. Porque a doença psiquiátrica ela pode ser traiçoeira, ela pode piorar, né? Evoluir com risco sério e isso trazer situações muito complicadas para a mulher já na gestação, no pós-parto, essa mulher já com o bebê no colo, uma criança para cuidar, extremamente deprimida, ansiosa. Então a gente precisa prevenir o quanto antes. Olha só que importante, né? Sim. E aí, pensando lá no puerpério, existe o medo de, eu estou amamentando, não posso, mais uma vez, então eu já passei uma gestação com esse medo. Isso. Aí agora eu estou amamentando e aí eu vou ficando cada vez mais de lado e a minha cabeça... A amamentação é um outro momento muito desafiador, a gente sabe, o leite materno é o padrão ouro, né, é um alimento mais importante para uma criança, e sim, a gente vai estimular que essa mulher continue amamentando, se assim ela puder e se assim ela desejar, né, porque isso também não pode ser uma imposição, mas, de outro lado, a gente vai tentar fazer medicações nesse momento que sejam compatíveis com a amamentação, que tenham uma passagem baixa pelo leite materno, que os estudos mostram que não trazem prejuízos para o desenvolvimento da criança, para o crescimento dessa criança. Existe hoje um medo muito comum que é das doenças autismo, TDAH, das neurodivergências, né? Dos transtornos do neurodesenvolvimento. As mulheres ficam com muito medo. Se eu tomar remédio na gravidez, psiquiátrico ou na amamentação, meu filho vai ter alguma coisa nesse sentido. Os estudos mostram que não existe essa relação até o momento, né? A gente sabe que são doenças multifatoriais. Então, a gente não deixa de tratar essa mulher com medicação se ela realmente precisar. É importante a gente voltar ali no que você falou em relação ao perigo de não medicar essa mulher. Sim. É um perigo grande porque pode evoluir com gravidade, essa mulher pode até para um risco, né, de morte mesmo, né, as doenças psiquiátricas, a gente sabe, elas podem ter desfechos bastante negativos e essa mulher não conseguir cuidar efetivamente dessa criança no pós-parto, prejudicar o vínculo dela com a criança, essa criança ser exposta a essa mãe doente também aumenta riscos para o desenvolvimento dela, né. Então a gente sabe que quanto mais saudável a mãe está do ponto de vista físico e mental, mas ela vai ajudar essa criança a se desenvolver bem também, física e emocionalmente. Então, gestação, puerpério e saúde mental, eles estão assim. Tudo a ver. Que interessante. E quanta informação boa, assim, porque a gente vê muita mentira na internet. E quando a gente tem informação de verdade, a gente se sente mais segura para buscar o caminho correto, né? Ou
para visualizar uma pessoa que a gente gosta e saber indicar para essa pessoa o caminho correto. Com certeza, e a gente também capacitar os profissionais que estão atendendo essas mulheres. Eu costumo conversar com os profissionais que atendem as mulheres, obstetras, pediatras, consultoras de amamentação. A gente faz um trabalho em equipe bem legal, né? E aí todo mundo aprende junto e todo mundo fica seguro nessa conduta. Que legal, e daí quem ganha são as famílias, as mulheres, né? Todo mundo. Com certeza. Porque uma doença psiquiátrica, ela pode destruir uma família, né? Com certeza. Eu adorei. Obrigada, adorei Obrigada também, Mari. por tanta informação, por dividir tanto conhecimento. Se você quer entender um pouco mais sobre esse assunto, aprofundar, a gente traz aqui informação, mas como eu sempre digo, nada dispensa uma consulta realmente. Então, entra lá no Instagram do Minuto Mamãe Bebê, procura a doutora Cláudia, conversa com ela, agenda uma consulta. Tenho certeza que vai ser transformador para você. Até a próxima. Até. Odontologia com abordagem integrativa. Eu amo essa palavra integrativa, já tem todo o meu coração. E hoje eu vou conversar com a Fran, que é dentista e traz essa abordagem nas consultas dela. Bem-vinda novamente. Obrigada. Fran, quando a gente pensa aí nessa abordagem integrativa na odontologia, conta para nós como que é. Muito bem. Eu sou terapeuta de constelação familiar sistêmica, então eu uso muito essa abordagem nas minhas consultas, de identificação de padrões, de traumas, de processos vividos antes da gestação, medos dessas mães. Muitas mães passam por processos, né, grávidas, muito medo durante a gestação, medo na hora da amamentação, e tudo isso vai repercutir de como essa criança vai lidar com a mastigação, como essa criança tem um processo de respiração. Então, todo esse olhar que eu faço na primeira avaliação, na consulta inicial, eu consigo identificar padrões, às vezes padrões da mãe, às vezes padrões do pai, às vezes histórias que contaram para essa família, e essa família já incutiu isso nessa criança, já colocou uma expectativa nessa criança, e essa criança honra as questões dos pais. Então, eu faço essa avaliação e essa minúcia de atendimento integrativo, que é mente, corpo e espírito. Então, tudo está ligado. Então, a boca é parte do corpo, mas ela tem mente, ela tem espírito, ela tem história, ela tem a bagagem dela que vem junto com essa família. Olha que importante, né? E agora você trouxe um assunto que a gente pode até trazer para a minha família, que você falou do padrão, né? O meu marido dorme com a boca aberta, né? Minha filha dorme com a boca aberta. Então, assim, eu vejo que ela trouxe todas as coisas que ele precisa resolver. E eu falo assim, sabe? Vou resolver o dela, porque o teu já é bem grandinho. Então, assim, a gente realmente traz isso, né? Isso aí. E a primeira manifestação de cura é quando a gente toma conhecimento das questões. Então, quando a gente toma conhecimento, a gente vai quebrar um padrão, porque a gente vai fazer diferente, a gente busca fazer diferente. Então, para os nossos filhos, né, eu sempre falo que os nossos filhos é a nossa história, 50%, né, nós, 50% o homem, e eles são melhorados, nós melhorados. Então, a gente identifica os nossos padrões e tenta melhorar neles, para que eles cresçam livres de padrões, para que eles sejam eles e não nós. Um pouquinho eu sou a minha mãe, assim como a minha mãe, assim como o meu pai, que essa criança já tem essa lealdade invisível, né? Assim como a minha mãe, assim como o meu pai. Então não, ela é ela pode ser ela. Então a gente pode identificar um padrão e intervir nesse padrão antes que isso vire um problema, antes que isso vire uma doença, antes que isso vire um processo interceptativo. Então, na maneira da prevenção, a gente consegue abordar já ali a raiz desse problema, a raiz da questão para não virar um problema. E existe aquela família que vai até você e não sabe dessa abordagem e no meio da consulta descobre e aí você consegue fazer toda essa avaliação personalizada, integrativa realmente. Sim, eu acho que a maioria das pessoas não sabe. E na hora da anamnese, que eu vou fazendo muitas perguntas, não entendem o porquê daquelas perguntas. Como é que foi sua gestação? Como é que foi o parto? Amamentou? É o primeiro filho? Teve alguma perda antes? Então, essa criança dorme bem? Como é a alimentação dessa criança? Como é que ela se frustra? Porque essa criança é frustrada, né? Alguma vez os pais fazem alguma intervenção para frustrar essa criança? Para como ela vai reagir? Então, muitos pais não querem frustrar os filhos, né?
Não, vamos fazer tudo o que ele quer porque eu não sei como que ele vai reagir. Então, dentro disso, eu preciso saber todos esses padrões também para eu saber qual abordagem e qual técnica eu vou utilizar nos meus atendimentos. Porque cada criança é diferente, cada família é diferente, cada família tem uma expectativa. E aí, através dessa anamnese, tu monta o teu tratamento com aquela família. Com certeza. E existe a possibilidade da gente, tô levando minha filha para constar, e aí eu também querer constar, e a família inteira já virar e de boca aberta lá para você? Então, meu foco é muito nas crianças, e eu sou especialista em ortodontia, então se o pai e a mãe têm questões ortodônticas para resolver, sim, é comigo. Senão eu tenho uma equipe, nós temos 5 profissionais na clínica, que cada um cuida da sua área. Então, questões adultos, eu atendo muitas crianças e pais das crianças. É muito comum que os pais queiram. Então, eu faço essa primeira consulta, essa abordagem, esse início, essa introdução, e depois eu encaminho para os profissionais que vão ser responsáveis por aquele pai, né, por aquela questão. Mas o meu foco é na criança. Mas acontece demais disso, dos pais quererem ser atendidos também. Por quê? Porque nós temos a nossa criança interior também, né? E a nossa criança não teve esse tratamento. Então, normalmente, as histórias de pessoas de gerações próximas à nossa têm outras bagagens. E os filhos sentam na minha cadeira e falam assim, ai mãe, como é que era com você? E aí ela fala, ai filho, foi bem diferente. Foi muito diferente. E ele fala, o que seria da sua vida se você tivesse tido a Fran como dentista dela? Seria muito diferente, realmente. Então, muitas pessoas têm essa vivência traumática, de histórias ruins. Todo mundo tem uma história ruim para contar, né? Da nossa geração, de gerações, né, de pessoas mais velhas, tem essa história complexa para falar sobre um dentista, que as crianças já não vão ter mais. Por mais que essa criança tenha passado por um processo mais difícil, né, por exemplo, um tratamento de canal, uma cirurgia que às vezes necessita, mas de forma carinhosa, de forma amorosa, no respeito dessa criança, no tempo dessa criança, respeitando a história, que às vezes a expectativa da mãe, a mãe está lá com o coração apertado, e essa criança sente. Ela tem uma ligação muito forte com essa mãe que está lá na recepção esperando. Então ela já sabe que a mãe não dormiu bem à noite, se preparando para esse procedimento. Então ela já sente todo o astral da casa, ela já vem diferente. Então se tem uma consulta que a gente prepara esses pais para saber exatamente o que eles vão passar, confiando nesse profissional, tudo é diferente. Então por mais difícil que seja o procedimento, essa criança ela sai dali sem trauma. Ela às vezes chora, porque é assim que ela vai se manifestar, porque ela tem medo, e a gente tem medo de coisas novas normalmente, né? Então essas crianças, elas passam pelos processos, mas de forma tranquila, elas voltam super tranquilas. Mas eu vou naquela dentista, né? Eles perguntam, eu vou naquela dentista, porque é aquela que respeita, é aquela que identifica as questões, que faz no tempo dela. Claro, né, que tudo com muito conhecimento, muita abordagem, muita conversa entre os pais, que a gente consegue estabelecer esse vínculo de confiança e transformar a história dessas crianças diferentes com relação à odontologia. Que legal, que trabalho lindo, Fran, parabéns. Obrigada. Eu, como comecei ali a nossa entrevista falando, eu tenho paixão por quando é integrativo, porque eu acho que é realmente o que faz sentido, né? É uma abordagem do todo. Isso. Adorei. Parabéns pelo trabalho e até a próxima. Obrigada.